Vamos lá, futuros bolsais cansados da Marinha do Brasil, para mais um vídeo. Dessa vez a gente inicia o módulo aí de direito com o assunto direito constitucional. Lembrando que a gente já está no segundo, no material para a segunda prova e que você já ticou o evento da segurança da informação digital e também já ticou o evento da elaboração do seu pré-projeto, aquele seu trabalhinho que você faz na conclusão do curso. Lembrando que o pré-projeto ele é entregue antes da segunda prova. Se eu não me engano é dia 13 pré-projeto e prova dia 16. Então não deixe para o final pré-projeto, porque ele dá um trabalhinho sim. Caso você esteja nos vídeos anteriores aí, tem uma playlist só sobre pré-projeto. Nesse momento, eu sugiro que você pegue um copo d'água, uma garrafinha d'água, um marca-texto, sua apostila e acompanhe a leitura. Por quê? Falando de direito, ele é extenso, detalhado, uma leitura maçante e poucas observações, porque basicamente é mais leitura. Então, aquela máxima, para você tá na onça de parar o carro para ler, de tá patroando lanche, não consegue ler porque tá patroando lanche, então salva esse vídeo, tá liberado, salvar, compartilhar com os campanhas, isso aí não tem direito autorais, se tiver eu abro mão, tá? É tudo 0800, canal Megamente é tudo 0800, é para ajudar a família naval. Então, salva, distribua, compartilha, faz o que você quiser, mas assista e, é claro, alcance seu objetivo, que é ser um suboficial casansado no final do mês de fevereiro. Então vamos lá. Direito constitucional, agora tá valendo, hein? Como sempre, a sua apostila tem aquela formalidade, né? De dar um olá pro aluno. Então vamos lá. Olá, aluno, seja bem-vindo ao nosso curso sobre direito. Ao longo do nosso curso teremos 4 unidades de ensino: direito constitucional, direito penal militar e direito processual penal militar, direito administrativo disciplinar militar e direito internacional dos conflitos armados. Aí eu vou dar uma pausazinha, vou mostrar para vocês aqui que eu tenho esse índice que eu fiz aqui para facilitar a sua vida. Lembrando aqui, a gente já ticou o evento aqui da segurança da informação e comunicações, que na apostila que eu estou disponibilizando começa no 2, porque o 1 é a capa, né? Página 2. Depois vem o direito constitucional, que a gente está abordando agora. Lembrando que não tem prova do módulo metodologia, né, de ensino, ou do trabalho, do pré-projeto. Tem prova. O pré-projeto já é a prova dele. Depois tem o direito penal militar, direito processual penal militar, direito administrativo disciplinar militar e direito internacional, que é a DICA, ou DICA, né? Então, lembrando, 341 páginas, coisa pra caramba. Eu suprimi alguns recadinhos, coisas que não agregava mais aí para efeito de prova. Por isso você tá vendo que tem só 341 e tem gente com 400 páginas, 500 páginas. Algumas coisas foram suprimidas, coisas como bem-vindo aluno, tchau aluno, essas coisas que não agregam aí para a sua compreensão do conteúdo. E aqui está a divisão dos módulos, como feito anteriormente na prova 1, né? A divisão e voltando lá. Tá? Isso aqui, quem quiser, eu vou disponibilizar no link na descrição desse vídeo, bem como a própria apostila. Então vamos lá. Já sabemos quais os 4 tipos de direitos nós vamos abordar, certo? E que vão cair na sua prova, além do segurança da informação. O direito é a ciência que cuida da aplicação das normas jurídicas vigentes em um país, para organizar as relações entre indivíduos e grupos na sociedade. Claro que não temos a menor pretensão. Isso aqui é o CAA, a Marinha, mostrando para vocês que isso é um curso básico. Ele não tem intenção de formar bacharéis em direito, até porque não é o carro-chefe da Marinha, não é o objetivo da Marinha. Nós não somos uma faculdade. Então, o curso tem só a noção de trazer, tem intenção de trazer um pouco da noção de direito para o nosso curso de assessoria em Estado Maior. E é isso que ele fala, né? Com clareza, um campo muito complexo, porém bastante apaixonante e gratificante, que é a questão do direito, e é mesmo, né?
Iniciaremos pelo princípio, claro, pelo ramo do direito mais importante na atualidade, que é o direito constitucional. Então, gente, olha só, nós estamos tratando do direito constitucional. O que é o direito constitucional? É aquele ramo do direito que se dedica à análise, e interpretação das normas constitucionais, consideradas leis supremas de um Estado soberano e compreendidas como o ápice da pirâmide normativa de uma ordem jurídica, e tem como função, direito constitucional. Esse gente, é importante, é questão de prova, tá? Direito constitucional. Qual a função dele? Tem como função regulamentar o poder estatal, delimitando e garantindo os direitos considerados fundamentais. E aí, quanto ao objetivo de aprendizagem, é o conceito de constitucionalismo, neoconstitucionalismo, transconstitucionalismo e também citar os sentidos da Constituição. Introdução. Ao estudar a Antiguidade Clássica, já podemos identificar timidamente entre os hebreus o surgimento de uma espécie de constitucionalismo, estabelecendo-se no Estado teocrático limitações ao poder político ao assegurar aos profetas a legitimidade para fiscalizar os atos governamentais que extrapolam os limites bíblicos. Aí você pergunta, Mega, eu não sei o que é o teocrático. Então, cadê teocrático aqui? Estado teocrático. Bom, teocracia tem a ver com governo voltados para a questão religiosa, entendeu? É divino, né? As questões divinas regem a legitimidade. E por isso ele cita aqui alguns limites bíblicos, né? Eles não podem ultrapassar os limites bíblicos. Então, teocracia é governo baseado nos conceitos divinos, né? A palavra faltou, mas o conceito divino, divindade, tá? Então, continuando. Muito tempo depois, já no século V a.C., podemos citar a experiência das cidades-estados gregas como importante exemplo da democracia constitucional, na medida em que a democracia direta, particular a elas, consagrava o único exemplo conhecido de sistema político com plena identidade entre os governantes e governados, no qual o poder político está igualmente distribuído entre todos os cidadãos ativos. Nada de muito interessante, isso aqui é só uma introdução, tá? Já na Idade Média, a Magna Carta, e aí isso é importante porque é um fator histórico. A Magna Carta, ela é a base de uma das primeiras constituições mundiais. E a gente vai ver isso aí mais tarde. Não vou entrar no mérito, porque se ele não comentar, não tem para que eu ficar entrando no assunto que não cai em prova. Então, voltando, já na Idade Média, a Magna Carta, de 1215, representa o grande marco do constitucionalismo medieval, estabelecendo, mesmo que apenas formalmente, a proteção a importantes direitos individuais dos cidadãos perante o rei. E como isso chegará ao direito constitucional como conhecemos hoje? É exatamente isso o que veremos agora. 1.0 Direito constitucional. De um modo bastante simplista, podemos conceituar o Estado como a organização de uma sociedade sobre um território determinado. Então, gente, a gente já tem um primeiro conceito e é importante, questão de prova, tá? Estado. O que é o Estado? É a organização de uma sociedade sobre um território. Isso é um conceito, até diria, geográfico, né? Dotado de soberania. Então, Estado é a organização de uma sociedade sobre um território determinado, dotado de soberania. Nessa definição estão os elementos tradicionalmente descritos como necessários à existência de um Estado, que é soberania, povo e território. Nesse momento, você está observando teoria da Constituição, página 39, constitucionalismo a gente ainda vai entrar, tá? Só teoria da Constituição. Então vamos lá. Para ter um Estado, né, é necessária a existência de soberania, povo e território. E o que é o Estado?
organização de uma sociedade sobre um território determinado. Todo Estado possui a sua Constituição. Veremos que não necessariamente um documento formalmente escrito, que, dentre outras coisas, tratará da organização desse Estado. Trata-se de um conceito fático, Constituição, que, independente da existência de um texto escrito, ou mesmo normas escritas ou não, referentes a essa organização. A expressão direito constitucional nasce com um movimento chamado constitucionalismo. Então, direito constitucional nasce de um movimento. Qual movimento? Constitucionalismo. Em sua origem, o direito constitucional refere-se tão somente à ordem jurídica fundamental do Estado liberal. Portanto, o direito constitucional nasceu inspirado nos valores do pensamento liberal. Então, direito constitucional foi inspirado nos valores do pensamento liberal. Com seu desenvolvimento, em um período seguinte, o direito constitucional, aos poucos, foi se desvinculando dos ideais puramente liberais. A Constituição assume uma nova feição de norma jurídica e formal protetora dos direitos humanos. Então, antes de adentrarmos no estudo do direito constitucional propriamente dito, precisamos trazer algumas noções iniciais de teoria da Constituição. Então vamos lá. Teoria da Constituição. Primeiro, constitucionalismo. E aí a gente está aqui, ó. Constitucionalismo. Vendo? Das teorias, quais são as teorias? Constitucionalismo, neoconstitucionalismo, transconstitucionalismo. O sentido da Constituição já é outra faxina, tá? Então são essas três teorias que são abordadas no nosso material. Constitucionalismo é um movimento do século XVII na Inglaterra e do século XVIII nos Estados Unidos. Então, aconteceu primeiro na Inglaterra e depois nos Estados Unidos. Isso é claro, porque os Estados Unidos ele surgiu depois da Inglaterra. Então a Inglaterra se constituiu primeiro como Estado antes, né, em relação aos Estados Unidos. E os Estados Unidos, em muito de seu conteúdo, ele traz um pouco da essência em relação às tradições aí da Inglaterra, dos ingleses, né? E junto aos Estados Unidos, no século XVIII, também estava a França, que teve como objetivo a limitação do poder. Então, constitucionalismo representou a limitação do poder através de uma nova organização do Estado e o estabelecimento de direitos e garantias fundamentais. Estava a pampa, tiveram que criar um constitucionalismo para limitar um pouquinho o poder. Nesse sentido, aí vem uma citação de Canutilho, que o constitucionalismo é um movimento político, social e cultural que, sobretudo, a partir de meados do século XVIII, questiona, no plano político, filosófico e jurídico, os esquemas tradicionais do domínio político, sugerindo, ao mesmo tempo, a invenção de uma forma de ordenação e fundamentação do poder político. Perceba que no conceito que apresentamos, há um constitucionalismo inicial na Inglaterra e cerca de 100 anos depois, um outro constitucionalismo nos Estados Unidos e na França. Agora a pergunta, há diferença entre eles? Claro que há. Se não houvesse, ele não estaria trazendo à tona o questionamento. Naturalmente que sim, aí ele já responde, né? Inclusive, existem diversos movimentos constitucionais. Historicamente, estes foram os mais importantes e, claro, possuem diferenças entre si e começaremos a construir esse conhecimento da tabela abaixo. Então, veja bem, se na sua prova cair uma questão pedindo para você relacionar, diferenciar as principais características, você sabe que lá na página 40 da sua apostila tem as diferenças entre o estou falando de constitucionalismo, tá? A diferença entre o da Inglaterra e
o dos Estados Unidos. A principal diferença que eu proponho para vocês é a Constituição. Por quê? Lá na Inglaterra, ele diz que ela não escrita, e nos Estados Unidos e França é formal e escrita. Aí cabe lembrar uma coisa. Bom, a Inglaterra, a gente falou anteriormente aqui em cima na Magna Carta 1215, aqui ó, Magna Carta 1215. Isso é a origem da Constituição, que é inglesa, né? Só que é o seguinte, a Magna Carta ela é escrita, só que a Inglaterra ela tem uma vertente muito pautada no conceito da história, do material, na tradição passada através dos séculos, através dos anos. Os Estados Unidos e a França não, tem um papel escrito normatizando. Principal diferença é isso. Tem outras, tá? Mas assim, essa questão de é escrita ou não escrita é uma questão que causa confusão e não vale a pena se ater muito isso, tá? O que interessa saber é que a Inglaterra, a Constituição dela, né, ela é voltada muito para os parâmetros históricos, tradicionais. Então vamos lá. E ele vai explicar isso aqui. O constitucionalismo inglês tem origem na Revolução Gloriosa. Aí tem um ano. Essa revolução trouxe algo sem precedentes na história inglesa, a concepção de supremacia do parlamento. No âmbito do constitucionalismo inglês, o poder foi limitado justamente pela ideia da supremacia do parlamento. O surgimento da Magna Carta. Eles chegaram para o rei e disseram: a partir de hoje existe algo que vai mandar mais que você. Você reina. Você reina. Isso eles falando para o rei, tá? Você reina, mas não governa. Quem governa? É o parlamento. Acabou a farra de poder absoluto do rei da Inglaterra. Então, Magna Carta criou o parlamento e o rei já não mandava absolutamente, né? E assim foi inaugurado o constitucionalismo. Houve também a Declaração dos Direitos, chamado Bill of Rights, 1689, documento elaborado pelo parlamento inglês e imposto aos soberanos, num ato que declara os direitos e as liberdades dos súditos e define a sucessão da coroa. Este documento é considerado um dos pilares do sistema constitucional do Reino Unido, que estabelece limites aos poderes do monarca e declara os direitos do parlamento, incluindo regular deliberação parlamentar, eleições livres e liberdade de expressão no parlamento. E o Bill of Rights é o primeiro documento oficial que garante a participação popular por meio de representantes parlamentares na criação e cobrança de tributos, sob pena de ilegalidade, e veda ainda a instituição de impostos excessivos, nem tampouco punições cruéis e incomuns. Ou seja, tirou o poder absoluto do rei. Os ingleses inauguraram o constitucionalismo, mas não exatamente aquele que nós estamos mais acostumados aqui no Brasil, desde 1824. Eles produziram uma constituição material, histórica e não escrita. Opa, tá aqui, ó. Tradição. Constituição material histórica, tradição. E não a escrita costumeira, que é o que a gente faz nos Estados Unidos, França. Eles não acreditavam no papel. O papel aceita tudo. Você já ouviu isso em algum lugar? Para eles, o papel mudava nada. O que mudaria um país não seria um pedaço de papel, mas sim suas práticas, e até hoje é assim. Atualmente, ainda não há na Inglaterra uma constituição formal escrita, um documento único que você pega e pode sair por aí carregando no braço, no bolso, ou baixar em um tablet ou smartphone e levar para qualquer lugar. Diferentemente, o constitucionalismo norte-americano e francês é fruto das revoluções burguesas do século XVIII, Revolução Americana e Revolução Francesa. A limitação do poder e a organização do Estado e da sociedade não se dará pelas práticas, mas sim por um documento formal escrito. Então está aqui a principal diferença entre a Constituição norte-americana e francesa da inglesa. Eles disseram para o rei ou presidente:
a partir de hoje, existe algo que vai mandar mais que vocês. E não é o parlamento, mas um pedaço de papel escrito chamado Constituição. E pela primeira vez na história, tivemos um papel escrito que vai constituir um Estado, uma sociedade, e que estará acima de todos. Surge a era do governo das leis e não mais dos homens. E qual é o movimento constitucional de maior sucesso na história? É só perceber uma coisa. Nós temos mais o modelo inglês ou o modelo francês norte-americano nos últimos 2 séculos. Por exemplo, o Brasil adotou qual modelo? A esmagadora maioria dos países do mundo, incluindo o Brasil, adotaram o modelo francês norte-americano de constituições formais e escritas. Assim, podemos estabelecer um conceito de Constituição a partir do século XVIII, na maioria dos países do mundo, qual seja, é a ordenação sistemática e racional da comunidade política explicitada em um documento escrito que organiza o Estado e estabelece direitos fundamentais. Então, a gente tem um conceito, um segundo conceito aqui do nosso material, que é o conceito de Constituição. Mas aí esse conceito de Constituição é baseado no século XVIII, tá? Qual seria ele? É a ordenação sistemática e racional da comunidade política explicitada em um documento escrito que organiza o Estado e estabelece direitos fundamentais. A ideia de que todo Estado deva possuir uma Constituição e de que esta deve conter limitações ao poder autoritário e regras de prevalência dos direitos fundamentais desenvolve-se no sentido da consagração de um Estado democrático de direito e, portanto, de soberania popular. Assim, de forma expressa, o parágrafo único do artigo 1º da Constituição concretiza que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, aqui a gente finaliza a parte de constitucionalismo. Próximo vídeo a gente vai falar sobre neoconstitucionalismo. Lembrando que são teorias de acordo, teorias da Constituição. São elas: constitucionalismo, neoconstitucionalismo e transconstitucionalismo. E para finalizar esse conteúdo, a gente vai falar dos sentidos da Constituição, que são sociológicos, políticos e jurídicos. Esse vídeo encerra aqui com o constitucionalismo. Próximo vídeo vamos falar de neoconstitucionalismo. Grande abraço e até o próximo vídeo. Megamente, só que casenso.